senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Na verdade, essa semana, né, na sexta-feira, a gente comemora o aniversário da Lei da Anistia. E, nesse sentido, todos os anos eu venho à tribuna e lembro esse momento em que foi aprovada a Lei da Anistia. E, nesse ano, junto com o Centro de Direitos Humanos, junto com o Centro de Atendimento ao Migrante e outras entidades parceiras aí na construção, o Cine Como Legusta, a Escola Fé, Política e Trabalho, a UNE, o DCE da UX, construíram algumas atividades para a gente debater durante essa semana o aniversário da Lei da Anistia. Então, hoje a gente se comprometeu a fazer essa fala sobre a lei e amanhã, então, a gente tem mais duas atividades que no final eu vou aqui já lembrar essas atividades. Aqui vou passando, ao mesmo tempo que vou falando um pouco sobre a Lei da Anistia, vou passando algumas imagens do filme 30 anos da Lei da Anistia, né, que foi feito pelo Ministério da Justiça e que foi lançado no aniversário dos 30 anos, né, agora já são 36 anos. Bom, então, há 51 anos, instalou-se no Brasil a mais longa e cruel ditadura da nossa história. Pela força das armas dos militares, com apoio econômico dos empresários e respaldo dos Estados Unidos da América, que na época apoiavam regimes ditatoriais do continente latino-americano a pretexto da Guerra Fria. O povo brasileiro foi golpeado nesses três preceitos fundamentais. Perdeu a democracia, com a deposição do presidente constitucional João Goulart, perdeu a liberdade, tragada pela eliminação das normas democráticas, perdeu o direito à verdade por imposição de um governo que promoveu e encobriu sequestros, prisões ilegais, torturas e bárbaros assassinatos. Sobre o regime de opressão, a violência institucional, os partidos políticos foram extintos. 173 deputados federais foram cassados. Senadores, deputados estaduais, vereadores, governadores, prefeitos tiveram igualmente seus mandatos usurpados. E, consequentemente, milhões de brasileiros e brasileiras viram suprimida sua representação política. Ademais, cidadãos e cidadãs de diferentes classes sociais também sofreram perseguições, prisões, violência. Muitos morreram nas casas da morte, sob tortura ou em situações obscuras. Outros tantos permanecem até hoje desaparecidos. Destaca-se ainda a violência que se abateu sobre as instituições da sociedade civil, que resistiram ao golpe e ao regime de exceção, como os sindicatos de trabalhadores, o movimento estudantil, a Ordem dos Advogados, a Associação Brasileira de Imprensa, organizações religiosas de diferentes denominações, a supressão da liberdade de expressão e de organização, e o massacre de índios e de camponeses que lutavam contra a repressão e pela reforma agrária. Relembremos aqui o memorável movimento pela anistia que contou com o protagonismo e a generosa bravura das mulheres brasileiras, que pagaram caro pela ousadia de lutar contra o regime e pela volta ao país dos brasileiros que estavam no exílio. Foram essas mulheres guerreiras que mobilizaram e organizaram a sociedade civil para pressionar o governo militar e o Congresso Nacional pela aprovação da nova lei, da Lei da Anistia, o que só ocorreu em 28 de agosto de 79, com a promulgação da Lei 6.683. Então, nessa sexta-feira, a gente comemora 36 anos. Ou seja, houve uma autoanistia, pois a lei beneficia tanto as vítimas quanto seus algozes. Um verdadeiro absurdo jurídico. Assim, permanecem impunes os crimes de lesa humanidade cometidos pelos agentes do Estado, civis e militares que violaram os direitos humanos e a dignidade dos que lutaram pela liberdade e pela democracia em nosso país. É preciso que todos virem a página desse vergonhoso capítulo da história brasileira, com a urgente aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei número 573 de 2011, que aguarda a votação, ainda está tramitando na casa. Esse projeto, ele propõe a reinterpretação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei da Anistia, sobre os chamados crimes conexos, sem o que não se promoverá a justiça de transição e, consequentemente, o processo de redemocratização permanecerá inacabado.
Ressalta-se, inclusive, que o Estado brasileiro está em débito com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da ONU, por descumprimento da sentença condenatória da referida corte, que obriga o nosso governo a rever a lei da anistia em vigor. Pouco adiantarão atos de repúdio ao golpe militar de 64 se eles não vierem acompanhados de ações concretas, no sentido de fazer justiça às vítimas da ditadura. Espera-se, portanto, que o Congresso Nacional aprecie e vote o projeto que reinterpreta a lei da anistia e que o mesmo Congresso foi levado a aprovar por pressão do regime, que na época mantinha o poder das armas, o controle do processo político. Senhor presidente, senhores vereadores, convém lembrar ainda que a democracia e a liberdade só foram restaurados 21 anos após o golpe, com a realização da Constituinte e com a promulgação da Constituição em 88. Já o direito à verdade e o direito à justiça permanecem interditados por força de uma conspiração silenciosa, porém muito eficiente, para impedir que venham à luz fatos escabrosos e responsabilidades que ainda não foram cobradas. Em 77, no pronunciamento que aos olhos da ditadura justificavam sua cassação, o destemido deputado Alencar Fortunato denunciou a existência do Brasil de filhos órfãos de pais vivos, quem sabe mortos talvez, e de esposas viúvas com maridos vivos, talvez, ou mortos, quem sabe. Alencar Furtado e mais 172 deputados foram cassados em 2012. Cassados em 2012, numa sessão solene, também recuperaram seus mandatos, assim como essa casa, através do projeto do vereador Henrique Silva, de forma simbólica, devolveu o mandato Percy, nosso vereador Percy Vargas, e dos seus suplentes. No entanto, os órfãos do talvez ou de quem sabe e as viúvas do que quem sabe ou do talvez continuam esperando a verdade. Por respeito a estes, aos que foram massacrados e aos que sobreviveram resistindo, não é justo que os mortos sejam esquecidos. Não é justo que se finja não haver desaparecidos. Não é justo que se acredite que a tortura não passou de um mero abuso eventual. O pleno esclarecimento desses fatos e a devida punição dos responsáveis por eles são uma questão de justiça e de respeito à dignidade humana. Então, nesse sentido, trago aqui mais uma vez essa lembrança, porque não é... Hoje em dia, inclusive, a gente tem visto várias pessoas se levantando, defendendo a ditadura militar, e entendo que essas pessoas defendem porque não conhecem ou não viveram, ou porque essa história, esse momento histórico do Brasil não foi contado como realmente ocorreu. Então, por isso que algumas pessoas ainda insistem em se ajoelhar na frente aí pedindo golpe militar, que eu acho que lamento, e entendo que esses debates que a gente tem que fazer, de lembrar essa história e de realmente buscar aí a punição de quem violou, assim, os direitos humanos. A gente não pode... acho que a evolução, é a gente avançar nessa questão de lembrar tudo o que ocorreu. A Comissão Nacional da Verdade já tem feito, recolhendo esses depoimentos já há algum tempo. Inclusive, a Câmara de Vereadores ajudou no levantamento de alguns trabalhadores em Caxias que fizeram seus depoimentos aqui, inclusive nesse plenário, contando um pouco do que viveram. Então, a programação prevista para amanhã, dia 27, então, às 9 horas, na UX, no Bloco H, Democracia e Justiça de Transição, 36 anos da Lei da Anistia do Brasil. Então, a palestra com o Dr. José Carlos da Silva Filho, sessão de autógrafos e apresentação do seu livro, Justiça de Transição da Ditadura Civil-Militar ao Debate Justracicional. E aí, amanhã à noite, então, a gente tem um cine-debate, a partir das 19h30, na UX, no Bloco S, um cine-debate Ditadura Nunca Mais, exibição dos curtas-metragens Damas da Liberdade e Anistia 30 anos. Então, debate com os anistiados Maete Boff e Paulo de Tarso Carneiro. Então, deixar também registrado que o Orlando Michele também foi ajudou a construir essas agendas, mas por motivos pessoais amanhã não estará presente. E o Orlando sempre tem feito a lembrança do dia aí da anistia, para que a gente lembre de tudo o que ocorreu e para que isso não aconteça mais. Também deixar registrado que o seu Pizete também já confirmou presença,
amanhã nessa atividade dos 36 anos, então, da Lei da Anistia, esse cine debate amanhã à noite. Então, deixo o convite a toda a população caxiense, né? E deixo esse registro aqui, porque acho que a casa, né, precisa sempre registrar para que a gente não caia, né, amanhã ou depois aí nos erros já cometidos.